Pronto, boa noite Iguatu, boa noite a todos da região Centro-Sul, para você que nos acompanha de qualquer parte do Ceará, do Brasil também e do mundo. Falamos com vocês ao vivo nesse exato momento às 20 horas e 35 minutos. Como vocês já viram aí na abertura, o plantão de notícias, aqui a gente não para, está de plantão o tempo todo, principalmente com os principais fatos que acontecem em Iguatu e toda a região Centro-Sul. Na tarde de hoje, a região Centro-Sul ela foi atingida por um forte temporal. Vocês observaram exatamente um dia que estava claro. De repente, por volta das 2 horas da tarde, 3 horas, o tempo fechou aqui na cidade de Iguatu, não só aqui, mas em Quixelô, em várias cidades da região. E, consequentemente, vieram trovões, raios e chuvas. As consequências dessa tempestade que foi registrada hoje aqui na cidade de Iguatu foram terríveis para a cidade de Quixelô, onde nós fomos informados e com todos os detalhes sobre tragédias que aconteceram naquela cidade. 2 raios caíram no município de Quixelô e causando mortes. Um raio na região do sítio da Ilha Grande matou uma pessoa, deixou outra ferida. Um outro raio caiu na região do Riacho do Meio, sítio Riacho do Meio, é a informação que eu obtive, e também causou mortes. Desta vez, vários animais foram mortos. Essa sequência de raios, e que nós iremos passar para vocês aqui agora, dessas tragédias que aconteceram, elas chamaram a atenção. Daqui a pouco estarei ao vivo falando com o comandante do Corpo de Bombeiros da cidade de Iguatu, o comandante Nijair, que vai falar sobre essas mortes e os sinais que estão chegando, indicando que possivelmente teremos um inverno muito rigoroso e que serve de alerta para todos nós. Já são desse exato momento 20 horas e 37 minutos. Para todos que estão chegando, obrigado aqui ao Valdevan Rodrigues na técnica, colocando o sinal nesse exato momento para a TV Centro-Sul, para o canal 177 da Brisanet. Amigos, nós estávamos na região da Santa Rosa e a gente voltou da região da Santa Rosa com algumas reportagens e aos poucos a gente foi recebendo informações dessas tragédias que aconteceram na cidade de Quixelô. E agora à noite nós conseguimos um contato com familiares do senhor Francisco Pinheiro Maia da Silva, de 64 anos. Eu vou colocar a imagem do senhor Francisco, exatamente este senhor aqui, que veio a falecer vítima de uma descarga de um raio que foi acometido na região do sítio Ilha Grande, hoje por volta das 15 horas. É a informação que os seus familiares nos repassaram. Amigos, a informação que os familiares nos repassaram por telefone é a seguinte: o senhor Francisco, ele estava no sítio, voltando para a sua casa, claro, percebendo com certeza se aproximava a tempestade, estava em um jumento. Ao seu lado estava também uma pessoa, só que montado em um cavalo. Ambos voltavam para a sua casa, quando de repente um raio, a descarga do raio, veio acometer por sobre eles. No exato momento em que o raio caiu, o senhor Francisco Pinheiro Maia da Silva, de 64 anos, ele veio a falecer. O animal no qual ele estava montado, que era um jumento, também morreu no local. Já a outra informação que chegou para a gente, que o senhor que estava ao lado dele, em um cavalo, ele ficou desacordado e sobreviveu à descarga elétrica que veio dos céus. Os familiares afirmaram também que o mesmo que sobreviveu voltou para a sua residência, não foi socorrido para alguma unidade de saúde, foi informação que me repassaram. Já infelizmente o senhor Francisco, eles chegaram no local, tentaram reanimá-lo e ele já veio a óbito. A informação que chegou para a gente também é que agora por volta das 19 horas é um local de difícil acesso, o Rabecão de Iguatu, do IML de Iguatu, chegou no local e removeu o corpo agora à noite do seu Francisco para o IML de Iguatu. Muitas pessoas estão perguntando sobre o velório e o sepultamento. Os familiares, eles afirmaram que vão nos comunicar, iremos comunicar à população de Quixelô. Mas um outro raio também foi registrado na cidade de Quixelô. Circularam nas imagens exatamente 2 fotos
a foto do seu Francisco, eu acho que vocês receberam nos grupos de WhatsApp, e a foto também de 3 animais, 3 vacas caídas também mortas. E muitas pessoas imaginavam que se tratava de uma única ação e que, consequentemente, tinham tirado um raio, tirado a vida do seu Francisco e desses animais. Não, meus amigos, foram 2 raios. Um raio caiu no sítio Ilha Grande e o outro raio caiu no sítio Riacho do Meio. É a informação que os familiares de São Francisco me passaram. Esse segundo raio, ele atingiu 3 vacas e matou esses animais. Uma tarde terrível, né, na cidade de Quixelô, meu Deus, e que serve de alerta para todos nós de um possível inverno muito rigoroso que está para se aproximar. A cidade de Quixelô está completamente de luto. A gente observa que seu Francisco, ele era conhecido como o Chico da beira d'água, é uma pessoa muito popular. Nós estamos recebendo muitas mensagens através daqui do Iguatu.net e também aqui na TV Centro-Sul, e os nossos sentimentos aos familiares do seu Francisco. Eu vou agora, meus amigos, eu não poderia dar essa notícia sem passar uma palavra para você que está em casa nos acompanhando, e se tiver uma nova tempestade, como a que aconteceu hoje aqui em Iguatu, foi muito repentino, foi muito rápido, como aconteceu também em Quixelô. O sol estava completamente claro, céu completamente com poucas nuvens. De repente o tempo fecha, vem um vendaval, cai a chuva, raios, trovões. E se isto acontecer novamente? O que você, eu, precisamos fazer para não sermos vítimas de possíveis raios que venham atingir a nossa região ou em qualquer parte do Ceará e do Brasil? Eu vou manter um contato agora por telefone com o nosso amigo comandante Nijaí. O comandante Nijaí é o comandante do Corpo de Bombeiros da cidade de Iguatu. E eu pedi ao mesmo para que ele pudesse participar conosco, para que pudesse dar dicas de segurança, como evitar não ser atingidos por raios numa situação, infelizmente, como aconteceu no dia de hoje. Eu espero que a telefonia nos ajude. Já são agora 20 horas e 43 minutos. Eu vou tentar colocar aqui o comandante do Corpo de Bombeiros de Iguatu ao vivo. Ele também está acompanhando essas tragédias que aconteceram na cidade de Quixelô e vai fazer um alerta, claro, para cada um, para que possa se cuidar. Pronto, parece que vai dar certo. Comandante Nijaí, muito boa noite. Eu espero que o senhor esteja me ouvindo bem, mas eu queria que o senhor pudesse falar, comandante, dessas tragédias que aconteceram na cidade de Quixelô em questão de minutos. 2 raios em 2 locais distintos do município de Quixelô. Um raio, uma pessoa morta, uma ferida. Um outro raio, nós tivemos aí 3 animais mortos. E que situação terrível, e parece que são sinais de um inverno rigoroso que poderemos ter em 2021. Comandante Nijaí, muito obrigado pela atenção mais uma vez, por participar conosco, e muito boa noite. Boa noite, Alex. Você está me ouvindo bem? Estamos ouvindo bem. Exatamente, Alex. Nós ainda estamos preocupados com o fogo, mas agora chegaram as chuvas do Caju e de forma muito terrível nós estamos migrando do período do fogo para o período da água. Nós soubemos dessas informações, porque eu queria fazer uma diferença aqui para os amigos ouvintes em relação ao que é um raio, o que é um trovão, o que é um relâmpago. O raio, Alex, é aquela descarga elétrica que pode acontecer entre nuvens, entre pontos diferentes da nuvem, ou mesmo entre a nuvem e o espaço, quando eu tenho uma polarização. É como se a Terra funcionasse como uma placa de capacitor e a atmosfera como outra placa, e eu tenho o ar atmosférico como um dielétrico, um isolante. Quando eu rompo esse dielétrico, então eu tenho as descargas, os raios, que eles podem ou sair da Terra para o espaço ou do espaço para a Terra. O relâmpago, ele já é só aquele clarão, aquele movimento dos elétrons que a gente vê. E o trovão é o barulho que acontece em razão desse aquecimento e da movimentação dos elétrons. E por diferença de velocidade entre o som e a luz, primeiro eu vejo
depois eu escuto. E se você quiser fazer uma estimativa de se o raio caiu perto ou não de você, você conta o tempo entre visualizar o raio e ouvir o trovão, o relâmpago e o trovão, e você divide por 3. Por exemplo, você teve o flash de luz, você conta 1001, 1002, 1003. Então são 3 segundos. Você divide por 3, o raio, o relâmpago, ele aconteceu a aproximadamente 1 quilômetro de onde você está. Então, são algumas orientações, Alex, que a gente dá inicialmente. Comandante, em relação precisamente sobre esses dois casos, nós tivemos 2 raios, não é? Porque atingiram o solo, como o senhor viu, que aí, não é um relâmpago, como o senhor falou, que é o que fica no céu. Nesse caso, são raios que caem mesmo, que atingem o solo, e que nós tivemos aí essa tragédia que foi exatamente de um senhor morto na cidade de Quixelô, e logo em alguns quilômetros à frente, um outro sítio, animais mortos. Nessas situações, Alex, comandante, o que fazer? Alex, o raio ele segue alguns princípios físicos. Por exemplo, um dos princípios físicos é o poder das pontas. O que significa isso? Naquelas regiões mais pontiagudas, eu tenho uma densidade superficial de cargas mais intensa. Então, a possibilidade de escoar elétrons livres nesses lugares mais pontiagudos é muito maior do que em lugares circulares, em razão da densidade superficial de cargas. Outro aspecto muito importante nos raios é a questão de pontos elevados. Então, se você está num local descampado e você é o ponto mais elevado, você funciona como um captor. Entendeu? Então, se eles estavam em locais de baixa vegetação, em locais abertos, e eles eram os pontos mais elevados, eles podem funcionar como um captor. Então, eles atraem o raio e são atingidos. Deve ter acontecido isso, como aconteceu recentemente em Fortaleza. Uma surfista estava dentro do mar e ela foi o ponto de captação. Eu tenho que ter a captação, o escoamento e a descida. É isso que acontece nas estruturas. Eu capto o raio, eu tenho que ter o subsistema de escoamento, a descida e o escoamento. Se eu não tiver o subsistema, todos os subsistemas funcionando, eu posso atrair o raio para a edificação. Se eu não der uma destinação correta, o raio vai estourar na estrutura. Daí a importância de você ter a fiscalização do Corpo de Bombeiros em relação a isso. Então eu acredito, Alex, que nesses locais específicos, tanto os animais quanto o senhor, eles eram pontos elevados e atraíram o raio naquele momento. Uma fatalidade, né? Existe até uma máxima que diz, o raio cai 2 vezes no mesmo lugar, cai. Um exemplo clássico disso é o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, onde todos os anos caem vários raios no Cristo Redentor. Entendeu? Então, essa máxima de que um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, ela não é verdadeira, ela cai sim. Comandante, gente, é ao vivo com o comandante do Corpo de Bombeiros, o comandante Nijaí, falando sobre essa questão de raios. Tivemos em Quixelô uma morte, tivemos em Quixelô uma pessoa ferida e tivemos também em Quixelô 3 animais que foram mortos. Na verdade, em outro local, foram 2 raios. Na verdade, foram 4 animais, porque é onde teve esse senhor, o comandante, ele estava montado em um jumento e o jumento também morreu, né? Alex, é semelhante ao que acontece nas descargas elétricas dentro de casa, por exemplo. Você tem uma pessoa que está submetida a uma descarga elétrica e você, antes de socorrer, você não toma a sua precaução, você toca na pessoa, você é submetida à descarga também. Então, alguns elementos devem ser considerados em relação a isso. Se você está em local descampado e começou uma tempestade, o que você tem que fazer? Procure um local coberto, não embaixo de uma árvore. Nunca embaixo de uma árvore, porque a árvore é um ponto elevado. Então a árvore pode atrair o raio. Vá para debaixo de uma residência, de um prédio, de algum local onde você tem uma estrutura consolidada onde você possa se proteger. Você está dentro do carro na estrada, o que você tem que fazer? Para o carro. Pode descer? Não, porque existe uma blindagem eletrostática tanto nos aviões quanto nos veículos. Se um raio atingir uma aeronave, a aeronave não é atingida, porque as cargas elas se distribuem nas cascas esféricas apenas na parte externa. Então o ideal, estar numa tempestade dentro do veículo, para o veículo e aguarda passar. Estar num local descampado, procura abrigo, que não seja uma árvore ou outro ponto elevado. Vá para locais onde você efetivamente tem segurança. Em relação aos aparelhos eletrônicos, o celular atrai o raio? Não. Celular, anéis, joias, pequenos metais não atraem raios. O problema é você ter o celular conectado à rede elétrica. Aí é outro problema.
Se você tiver com o seu celular conectado à rede elétrica, isso já não é aconselhável em situações normais. Em época de tempestade, isso é inadmissível. Em relação a fogão, evita ligar fogão, porque pode haver centelhamento. Evita tomar banho, principalmente se for em chuveiros elétricos. Então são cuidados que podem mitigar a ocorrência de acidentes. Comandante, é isso que eu ia perguntar. Eu estou dentro da minha casa, está tendo uma tempestade com muitos raios. Aparelhos eletrônicos, ficar no computador, ficar no celular, televisão ligada, é aconselhável ou é desligar esses aparelhos elétricos no meio de uma tempestade? Alex, o ideal seria você desligar todo o suprimento energético da sua residência e você ficar protegido. Porque você pode, por descuido, então você tem criança em casa, ela pode ligar um aparelho elétrico, ela pode tentar conectar o celular. O celular por si só, o aparelho não oferece risco. Existe um relatório do NOAA, que é o Oceanic Atmospheric Administration, que é americano, ele não considera esse risco. Mas você tem que evitar tocar em tomadas elétricas ou manipular aparelhos elétricos ou eletrônicos durante períodos de tempestade. Comandante, eu sei que essa entrevista ela vai repercutir porque essa tragédia que teve em Quixelô mexeu com um homem do campo. Um homem do campo que estava voltando para sua casa, informação que me passaram, e que ele estava tentando voltar para sua casa e infelizmente foi atingido por um raio. Aquele homem do campo, ou a que vai ouvir essa entrevista, o que falar para ele? Ele está trabalhando, de repente o tempo fecha, ele está com a enxada na mão, está lá no campo, lá na sua área, fazendo o seu trabalho, tem que parar, né, comandante? E se abrigar o mais rápido possível na sua casa, nem embaixo da árvore, como o senhor falou. Mas o homem do campo que está nos acompanhando, viu a tempestade se aproximando, para e vai para casa. Tem que fazer isso, né? Exatamente, Alex. É uma fatalidade, mas se nós considerarmos, Alex, que no Brasil ocorre 58 milhões de raios por ano, o Brasil é o campeão mundial de incidentes de raios, existe o risco. Então, na dúvida, procura um local coberto, vai para casa, um abrigo. Eu costumo falar, quando existem os períodos de festividade, carnaval, Semana Santa, para que os motoristas tenham prudência. Não existe chegar tarde, o ruim é não chegar. Então o agricultor não terá toda a sua plantação prejudicada porque ele, numa tarde ou numa manhã, ele não conseguiu trabalhar. O importante é ele retornar para casa com segurança e após a tempestade agradecer a Deus pela vida e pela chuva, voltar a trabalhar e preparar o solo para a próxima colheita. Agora, desafiar a natureza, correr riscos desnecessários, não é interessante. Então a orientação é, vá para casa, evite pontos elevados, evite se abrigar embaixo de árvore, procure lugares efetivamente onde você tenha segurança. Vamos lá, comandante, só para finalizar, primeiro eu agradeço demais aqui pela sua participação conosco, dentro da sua residência, momento de descanso, e parar para participar conosco. E comandante, só para a gente poder compreender, mês de novembro, menos da metade do mês de novembro, chuvas, ventania que deu aqui, que destruiu algumas casas, raios, abalo sísmico. Comandante, vamos lá. Indícios de um forte inverno, você já, nos bastidores do Corpo de Bombeiros, não sei se do governo do estado, da Defesa Civil, já tem indícios de que poderemos ter um inverno muito rigoroso em 2021? Alex, nós, bombeiros militares, nós durante o nosso processo de formação, nós nos preparamos para qualquer tipo de ocorrência, terra, fogo, ar. Então, o que nós temos como premissa é o que nós chamamos de AMP, Acidente Máximo Postulado. Então, em qualquer tipo de ocorrência, nós sempre imaginamos a pior situação possível. Se é fogo, o pior fogo possível. Se é água, a pior enchente possível. Então, o cidadão do estado do Ceará, da região Centro-Sul, ele pode ter certeza que os bombeiros militares da cidade de Iguatu, do 4º Batalhão, nós estamos preparados para qualquer situação. Nós pedimos a Deus um inverno brando, aquele inverno que chove muito, mas com moderação, sem causar nenhum dano, nenhum transtorno, nenhuma perda material, nem humana. Mas se houver necessidade, Alex, contem com o apoio do Corpo de Bombeiros. Nós estamos prontos para o combate 24 horas, todos os dias do ano, Alex. Muito bem.
Comandante Jair, muito obrigado mais uma vez pela participação e, claro, nossas orações aqui, né, pelos familiares da vítima, do seu Francisco, né, num momento desse tão triste, e que Deus possa dar coragem, né, para passar por um momento tão difícil, né, comandante? É o que podemos falar desse momento, né? Exatamente, Alex. É a temporalidade da vida, nós não somos eternos, e nós que trabalhamos diariamente com a morte, nós temos essa percepção um pouco mais aguçada, nós valorizamos cada segundo, cada amanhecer, e a nossa premissa hoje é agradecer mais, reclamar menos. Quando você agradece, um mundo de luz se abre para você. E quando você lamenta, principalmente nesses casos de fatalidade, onde você não está preparado para algo que é inevitável, que é a morte, às vezes a gente costuma xingar, falar mal de Deus, jogar impropérios para todos os lados, quando na realidade é um momento para a reflexão da família, para a reflexão da sociedade. Nós estamos passando por turbulências mundiais e nós precisamos, Alex, resgatar a nossa humanidade, olhar para o outro, ter mais solidariedade, julgar menos e ajudar mais. Esse é o nosso trabalho, essa é a nossa missão. Então, o nosso sentimento para a família e a nossa reflexão para todos aqueles que tiverem acesso a esse nosso bate-papo. Sempre existirá um futuro melhor e muito mais agradável quando a gente acredita e põe sempre Deus na frente de tudo, Alex. Muito obrigado, comandante Jair. Uma boa noite para o senhor. Obrigado, Alex. Deus abençoe. A todos nós, um abraço. Palavras aí do comandante do Corpo de Bombeiros de Iguatu. Sábias palavras, né? É isso que a gente tem que dizer. Eu acho que foi uma fatalidade e que possamos aí fazer nossas orações aos familiares do seu Francisco. E claro que, gente, que a gente não tem essa notícia triste, né, que aconteceu lá em Quixelô. Nossa obrigação aqui é registrar os fatos. Estavam sendo questionados pelos internautas da TV Centro-Sul e do Iguatu.net. Está aqui todos os detalhes de tudo o que aconteceu nessa tragédia que teve na cidade de Quixelô. Amigos, vamos parar por aqui, tá certo? A gente pode voltar a qualquer momento com novas informações. Estou recebendo aqui informações de uma movimentação nas ruas de Iguatu. Eu vou me informar. Se for verdade o que está chegando aqui, fica atento, porque eu vou voltar ao vivo com vocês no Plantão de Notícias. Agradecendo demais pelo imenso carinho, pela imensa audiência de cada um. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Boa noite, meu Iguatu. Boa noite, região Centro-Sul. Para você que nos acompanha de qualquer parte do Ceará, do Brasil e do mundo, aqui é o Iguatu.net. Aqui é a TV Centro-Sul. Aqui, meu amigo, a gente não para. E você tem informação para formar a sua opinião. Forte abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser. Um forte abraço.